Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos: Mateus 26, de 1 a 5, 14 a 46, Marcos 14, 1 a 2, 10 a 42 e Lucas 22, de 1 a 46. Leia também João 13, de 18 a 38 e corresponde à semana 52 do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é Em Direção à Cruz, parte 1. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Mateus 26, de 1 a 5, 14 a 46. Tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: O que me darão se eu entregar a vocês? Eles fixaram um preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: O mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estavam comendo, ele disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: Com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: Com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: Sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Marcos 14, 1 a 2 e 10 a 42. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando o meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam: Não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo.
No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: Com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: É um dos 12, alguém que come comigo no mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: Isto é meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhe Jesus: Vocês todos me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou: Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: Você está dormindo? Não pode vigiar nem 1 hora? Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Lucas 22, de 1 a 46. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando o meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e oficiais da guarda do templo e tratou com eles como eles poderiam entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim.
Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você para que a sua fé não se desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Então Jesus lhes perguntou: Quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: Mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: E ele foi contado com os transgressores. E eu lhes digo que isso precisa se cumprir em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: Vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Finalizado seu sermão profético, Jesus passou a lembrar seus discípulos que a Páscoa ocorreria dentro dos próximos 2 dias, quando então ele seria entregue à crucificação. Com efeito, os líderes religiosos já estavam reunidos no palácio do sumo sacerdote, Caifás, planejando como acusariam Jesus de traição contra o Império Romano para matá-lo. Sabemos que o plano para executar Jesus foi iniciado previamente, algum tempo depois da ressurreição de Lázaro. A partir deste momento, porém, acontecimentos como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a purificação do templo e seu manifesto explícito contra as autoridades religiosas serviram para intensificar a oposição a ele. Entretanto, seu assassinato deveria ocorrer alheio às celebrações comunitárias, a fim de que não houvesse tumulto. Indo ao encontro desses interesses, um dos discípulos de Jesus, Judas Iscariotes, ofereceu aos religiosos uma oportunidade de abordá-lo longe do povo, sendo-lhe fixado o valor de 30 moedas de prata para que o fizesse. O preço pelo qual Judas vendeu Jesus cumpriu a profecia contida em Zacarias 11:12. A despeito de a traição de Judas Iscariotes cumprir uma profecia, isso não o isenta de culpa. O evangelista João indica 3 períodos de desenvolvimento da iniquidade de Judas: a disposição mental, a ruminação e a decisão. Apesar de ter testemunhado os mesmos ensinamentos, milagres e exorcismos de Cristo que os demais discípulos, Judas escolheu prosseguir com seus maus intentos. Por isso, tendo deliberadamente resistido à graça divina, tornou-se alvo de possessão demoníaca. No primeiro dia da festa dos pães asmos, ou seja, na véspera da crucificação de Jesus, os apóstolos foram instruídos por ele a procurarem um local para que todos celebrassem a festa. Ao anoitecer, reclinado à mesa enquanto comia com os 12 discípulos, Jesus lhes anunciou que um deles estava prestes a traí-lo, o que os entristeceu. Simão Pedro fez sinal a João, que estava reclinado num divã em frente a Jesus, para que perguntasse a ele acerca da identidade do traidor. João sussurrou a pergunta, que foi respondida em voz audível por Jesus. Aquele a quem ele desse um pedaço de pão molhado seria o traidor.
No Oriente Antigo, pessoas assentadas ao redor de uma mesa compartilhavam de diversos recipientes comuns chamados terrinas, onde ficavam molhos em que pedaços de pão ou carne eram imersos. Para os costumes orientais, mergulhar um pedaço de pão no molho da terrina e oferecê-lo a um hóspede era sinal de amizade. A atitude de Jesus em oferecer amizade a Judas por meio deste gesto denota que ele reiteradamente escolheu traí-lo e, assim, foi responsável por sua própria condenação. Cinicamente, Judas Iscariotes insistiu que não trairia Jesus, mas ele lhe assegurou que conhecia claramente suas intenções malignas. Pela análise conjunta de todas as narrativas do Evangelho, tudo leva a crer que depois disso, Judas se retirou do recinto. Os 11 discípulos ali restantes pensaram que ele saíra para comprar provisão para a festa ou alimento aos pobres. Após isso, entre os capítulos 14 e 16 de João, lemos os discursos de despedida de Jesus a seus seguidores. Tais enunciações são finalizadas pela oração sacerdotal, contida em João 17. Depois dos diálogos descritos em João 14 a 17, voltamos às versões apresentadas pelos sinóticos, em que Jesus tomou o pão e o cálice, compartilhando-os com os discípulos como sinais da nova aliança que se iniciaria por meio de sua morte na cruz. Aquele seria o último dia em que Jesus beberia vinho na terra. Depois desses acontecimentos, todos cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Ali, Jesus disse abertamente a seus seguidores que seria abandonado por todos, assim como ocorre com ovelhas que se dispersam após seu pastor ter sido ferido. Pedro se recusou a acreditar que deixaria Jesus, bem como os demais discípulos. Especificamente a Simão Pedro, Jesus disse que ele negaria ser seu discípulo 3 vezes antes que o galo cantasse. Marcos fala em 2 cantos deste galo, enquanto Mateus e Lucas profetizam apenas um. O que os discípulos viveriam constituiria um teste de Satanás para ver se sua fé esmoreceria. Jesus orava por todos, especialmente por Pedro, que viria a ser o líder da igreja nascente, a fim de que não somente permanecesse resoluto em sua fé, mas também para que fortalecesse os demais apóstolos. O desfecho dele certamente seria glorioso com a ressurreição de Jesus, quando todos se reuniriam na Galileia. Também haveria um reinado político futuro, com os discípulos assumindo posição de destaque. Entretanto, até que este momento chegasse, eles teriam que assumir uma postura humilde e servil, permanecendo fiéis a Jesus em meio às provações. Qualquer discussão em torno de quem seria o maior neste reino era, dessa forma, completamente anacrônica. Estavam para vir tempos perigosos, em que seria necessário tornar-se precavido. Os discípulos compreenderam mal as instruções de Jesus concernentes a tais precauções, tomando-as em seu sentido literal, por meio do porte de espadas. Jesus decidiu encerrar o assunto ironicamente. Num momento posterior, ele repreenderia Pedro abertamente por utilizar uma dessas espadas para cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, Malco. Então Jesus se dirigiu com seus discípulos a um local chamado Getsêmani, que significa prensa de azeite, pedindo a eles que permanecessem sentados enquanto oraria com Pedro, Tiago e João. Profundamente angustiado, prostrou-se em terra e exclamou: "Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres." Um anjo do céu fortalecia-o. Para os judeus, a expressão beber do mesmo cálice era sinônimo de compartilhar o destino, nesse caso, o sofrimento, de alguém. A este ponto, Jesus experimentou um fenômeno que reflete sua profunda angústia, conhecido como hematidrose ou suar sangue, que consiste em intensa vasodilatação dos capilares subcutâneos, os quais, distendidos ao extremo, rompem-se em contato com inúmeras glândulas sudoríparas espalhadas por toda a pele. O sangue misturado com o suor poreja por toda a superfície do corpo, coagulando em contato com o ar. Voltando a seus seguidores, encontrou-os dormindo por causa da tristeza e advertiu-os acerca da necessidade de vigilância. De novo, retirou-se para orar e uma vez mais deparou-se com os discípulos adormecidos. Isso ocorreu ainda uma 3ª vez. A repreensão final de Jesus coincidiu com a chegada de Judas Iscariotes para concretizar sua traição. Aplicação prática. Na época do Império Romano, sacramento era o nome dado para o juramento de fidelidade que o soldado fazia ao imperador.
Da mesma maneira que os soldados romanos, no batismo, o cristão faz um juramento de fidelidade a Cristo até a morte. Quando participa da Santa Ceia, o cristão reforça esse juramento. É por isso que batismo e Santa Ceia são os dois sacramentos aceitos pelas igrejas com origem na Reforma Protestante. Baseado na última Páscoa de Jesus antes de ser crucificado, instituiu-se conforme Lucas 22:19 o sacramento da Eucaristia ou Santa Ceia. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11:23-26, assim discorre acerca deste costume. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Dessa forma, há dois significados para a Santa Ceia: a memória da primeira vinda de Jesus e a anunciação de sua segunda vinda. Em outras palavras, durante a Santa Ceia, lembramos por meio de símbolos que Jesus morreu e ressuscitou e anunciamos que ele voltará à Terra para que vivamos eternamente com ele. Não há qualquer embasamento bíblico para afirmar que a transformação mística dos elementos da ceia no corpo e sangue literais de Cristo, a chamada transubstanciação. Trazendo da mente para o coração. Senhor, agradeço porque Jesus bebeu do sofrimento para que eu tivesse acesso ao cálice de sua nova aliança. Obrigado porque através de suas dores posso alcançar vida eterna. Em diversos momentos este fato me passaria despercebido ou rotineiro, como quem profere palavras meramente formais. Entretanto, experimento neste exato instante uma série de provações, o Senhor sabe de todas. Encontro-me quebrantado, prostrado a seus pés em postura de total entrega e dependência do Senhor. Apesar disso, meus sofrimentos são mínimos quando comparados àquilo que Jesus Cristo vivenciou. Ainda assim, eles me parecem imensos, e às vezes sinto que não suportarei. Por ser discípulo, não deixarei de passar pela dor do Mestre, então, de certo modo, ainda há uma cruz para eu carregar. Há situações para humildemente suportar seguindo os passos de meu doce Jesus. Precisarei ser precavido, ao mesmo tempo que cultivo a dependência que espera pela aprovação suprema do Senhor. Deverei viver com os pés no chão e os olhos na eternidade. Paizinho, se possível, afaste de mim essa angústia. Encontre uma alternativa para chegar a seus intentos sem que eu tenha que sofrer tanto assim. Mas em tudo isso que sua vontade prevaleça, pois de qualquer modo ela não pode ser frustrada. Crie em mim persistência, resignação e vigilância, centrados na esperança que vem de saber que um dia beberei o mais saboroso vinho na companhia do Jesus ressurreto. Em nome dele é que oro. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia os textos de Mateus 26, de 1 a 5, 14 a 46, Marcos 14, 1 e 2, 10 a 42 e Lucas 22, de 1 a 46, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira, relembre os fatos ocorridos na última festa dos pães asmos de Jesus na terra, passando pela última ceia, pelo diálogo no Monte das Oliveiras e pelos eventos transcorridos no Getsêmani. Terça-feira, quais são as fases do procedimento maligno de Judas Iscariotes que o tornaram passível de possessão demoníaca? Quarta-feira, o que significa o termo sacramento? Quais são os dois sacramentos aceitos pelas igrejas de origem reformada? Quinta-feira, quais as duas finalidades da Eucaristia ou Santa Ceia instituída por Jesus? Sexta-feira, sua vida tem testemunhado a memória da morte e ressurreição de Cristo e anunciado que ele virá novamente à Terra? Sábado, quais as implicações práticas dos textos de Mateus 26, de 1 a 5, 14 a 46, Marcos 14, 1 e 2, 10 a 42 e Lucas 22, de 1 a 46, para a sua vida?